O Senhor Deus é rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono que fica sobre os querubins. A terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém. Ele governa todos os povos. Que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, tu amas a justiça. Tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor nosso Deus e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que ele lhes tinha dado. Louvem o Senhor nosso Deus e o adorem no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Ó Senhor, nosso Deus, tu respondeste ao teu povo, tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Confessemos a Deus os nossos pecados e busquemos sua misericórdia.
Ouçamos as boas novas. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Em Cristo somos perdoados. Amém. As barreiras que separam as pessoas foram quebradas por Cristo na cruz. Agora podemos viver e conviver em paz, guiados pelo Espírito de Deus. Louvemos o seu nome. Está repleta de paz, porque Jesus é minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque Oração por iluminação. Todos. Senhor Deus, estamos reunidos em torno das Escrituras Sagradas e nosso desejo é ouvir a Tua voz. Permita que nossos corações e mentes estejam abertos para a ação de Teu Espírito, para que possamos ser instruídos pelo Senhor por meio da Tua Palavra. Por Cristo Jesus é que pedimos. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Êxodo 33, 12 a 23. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda:
Não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Leitura do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 10. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês, e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu, esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu.
Leitura do Evangelho, Mateus 22, de 15 a 22. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O texto da nossa reflexão de hoje normalmente é interpretado de três maneiras diferentes. A primeira é aquela que tenta conciliar os deveres para com César, que aqui representa o Estado, e os deveres para com Deus. A segunda admite que há deveres para com César e, portanto, para com o Estado, mas submete esses deveres e a obediência a Deus, primeiro priorizando a obediência a Deus, como você encontra, por exemplo, na expressão de Pedro, lá no capítulo 5 de Atos, quando ele diz que convém primeiro obedecer a Deus e depois às pessoas. O que nós queremos discutir hoje é uma terceira forma de compreensão que não concilia César e Deus e que entende Jesus aqui como alguém que não está legitimando o pagamento de tributo a César. E também não acha legítimo comparar César com qualquer outro estado, como acontece na nossa época com o estado de hoje. Portanto, nós temos três maneiras diferentes de interpretar esse texto e nós vamos seguir nessa terceira via, que é um pouco diferente daquela que é a mais tradicional. O texto fala que as pessoas estavam ali e estavam armando uma cilada para Jesus. E essa cilada é muito bem organizada. Se Jesus respondesse sim, ou seja, que ele deveria pagar o tributo a César, que os judeus deveriam pagar tributo a César, ele estaria traindo a resistência popular, que normalmente era dividida em dois grupos diferentes. Havia aqueles que negavam o pagamento a César, que era o caso, por exemplo, dos zelotes, e havia aqueles que pagavam muito a contragosto e às vezes até na marra, mas que consideravam a cobrança do imposto como sendo ilegítima. Por outro lado, se ele dissesse não, que não deveria pagar o imposto, ele iria para a cadeia. Você pode encontrar essa informação em Lucas 20:20 e também em Lucas 23, versículo 1 e 2. E, portanto, a cilada armada para Jesus foi formular a pergunta de uma tal forma que Jesus se desse mal, qualquer que fosse a sua resposta. E então nós temos uma situação em que Jesus se vê diante de uma armadilha, de uma cilada, e a questão toda gira em torno do pagamento do imposto cobrado pelos romanos. É importante a gente entender que imposto é esse. Havia uma série de impostos que eram cobrados dos judeus pelo Império Romano, mas havia dois que eram os mais usuais, os mais comuns. O primeiro deles
era chamado de tributum soli, que era um imposto cobrado sobre a produção agrícola. Ele variava e podia chegar até a 25% sobre a produção. E havia um segundo imposto, que era chamado de tributum capitis, cobrado de todas as pessoas. E era cobrado daqueles que tinham de 14 até 65 anos de idade. E era pago em moeda. E é a esse imposto que o texto faz menção. Portanto, esse imposto não era sobre uma renda da produção agrícola, mas sobre a renda não agrícola e sobre o montante de bens e posses que cada um possuía. Todos eram obrigados a pagá-lo. E esse, portanto, era um imposto que se fazia sentir de forma mais dolorosa, principalmente pelas pessoas da classe mais pobre, mais baixa, com empregos periódicos, com subempregos ou, obviamente, aqueles que estavam desempregados. Tinham que pagar do mesmo jeito e, portanto, para eles era muito mais difícil. E preciso destacar que os impostos pagos na época de Jesus eram cobrados a mando do imperador Tibério, que era o imperador romano do ano 14 até o ano 37. O que Jesus vai perguntar nesse texto em relação à moeda, ao denário, que é a moeda usada era a moeda usada para pagar esse imposto, não é se devem ser pago como imposto, e sim de quem é aquela moeda, a quem aquele denário pertence. E dentro dessa interpretação, há aí uma mudança de verbo que aparece no texto grego e que muda a ideia de pagar para a ideia de devolver. A palavra é bem parecida no texto grego, mas uma significa pagar, a outra significa devolver, que aparece aí no versículo 21. E portanto o que Jesus está fazendo é mandar devolver a César uma coisa que pertence a ele. E o que pertence a ele é o denário que ele mandou cunhar, ou seja, a sua moeda. E é importante que se perceba, Jesus não está afirmando que César mereça o pagamento do imposto e que, portanto, o imposto cobrado pelos romanos seja legítimo. A devolução de moeda que já pertence a César é coisa bem diferente que um pagamento de um imposto do Estado. Então, estamos destacando aqui essa mudança da palavra usada por Jesus de pagar para devolver, para entendermos o significado desse texto e como Jesus trata dessa questão do imposto pago ao Império Romano. A proposta de Jesus de devolver a César os seus denários implicava em algo muito sério. Implicava em tirar da Palestina o símbolo monetário do poder romano. E por que eu afirmo isso? Porque a primeira coisa que se fazia, e o Império Romano fez isso em todas as regiões que ele dominou, a primeira coisa que se fazia era, além de tomar conta do território, era imprimir moeda do Império Romano para que todos soubessem que agora eles estavam sob a dominação de um império que não era mais a sua própria raça ou seu próprio povo, mas o Império Romano. E portanto, a proposta de Jesus de devolver a César as suas moedas de denário implicava em tirar esse símbolo monetário do poder romano da Palestina. E é claro que, em curto prazo, isso geraria a inviabilidade do pagamento de tributos, uma vez que o recolhimento estaria ligado àquele pagamento do tributum capitis, que era cobrado de todo mundo. Mas aí então, quando a gente olha para essa explicação, nós começamos a entender por que Jesus usou uma comparação que parece não caber.
Dê a César o que é de César, devolva para ele o que é dele. Mas ele também diz: devolva para Deus o que é de Deus. E o que significaria devolver as coisas de Deus para ele? As coisas de Deus que necessitam ser devolvidas são o seu povo e a sua terra sob um regime de liberdade. Essa interpretação parte da pergunta: o que faz uma referência a Deus num contexto de pergunta sobre legitimidade de pagamento de imposto a César? O que uma coisa tem a ver com outra? E aí então nós começamos a entender o significado da mudança da palavra usada por Jesus. Devolva a moeda para César, para que ele tire da Palestina o símbolo monetário do poder romano. Devolva para Deus o que lhe pertence. E aí você vai encontrar referências muito claras no Antigo Testamento de que a terra pertence a Deus, de que a terra que Deus deu ao seu povo de Israel não era do povo de Israel, mas era de Deus, e portanto, o próprio povo de Israel é apresentado no Antigo Testamento como sendo propriedade de Deus, e portanto, devolver as coisas de Deus para ele significa devolver o seu povo, que está agora sob dominação romana, sob o pesado fardo de ter que pagar imposto para uma potência estrangeira, e devolver a sua terra, que não é dos romanos e nem sequer do povo de Israel, mas de Deus. A terra pertence a Javé. Você vai encontrar isso em Deuteronômio 12, em Deuteronômio 19, em Deuteronômio 26, em Levíticos 25 e também em alguns salmos. Devolva a terra que pertence a Deus, bem como o povo judeu, do qual Deus era o verdadeiro rei. Isso também você vai encontrar no Antigo Testamento, em Isaías 41, em Deuteronômio 33, em Jeremias capítulo 8. Devolver a Deus as coisas de Deus dificilmente significará algo diferente do que devolver a Ele a sua terra e o seu povo, dos quais os imperadores romanos se apossaram desde o ano de 63 a.C., com a invasão e a entrada de Pompeu na Palestina. E com isso nós encontramos um detalhe fundamental para a nossa compreensão da vida do povo de Deus nos nossos dias. Toda dominação é contra Deus e não pode ser legitimada. As pessoas, a humanidade e a criação pertencem a Deus. Não podem ser exploradas nem por pessoas, nem por organizações, nem por governos, nem por potência alguma. Não há Estado que possa usurpar aquilo que pertence unicamente a Deus. E quando isso acontece, essa dominação é sempre contra Deus. E quando nós olhamos para a vida das comunidades de fé do nosso tempo, nós precisamos perceber que toda dominação precisa ser denunciada e precisa ser rejeitada por aqueles que seguem o exemplo de Jesus Cristo, Senhor do novo povo de Deus que é a igreja. Devolver o povo de Deus no nosso tempo a Deus significa devolver o povo de Deus aos ensinos do Evangelho e ao caminho de Cristo, sem querer pagar tributo ao Deus Mamon, Deus da nossa época, Deus da sociedade atual, Deus de todo mundo que vive no nosso tempo. Deus Mamon, reinante dentro e fora de muitas igrejas do nosso tempo. A expressão de Jesus, ao dizer: devolva para César o que é de César, devolva para Deus o que é de Deus, nos convoca a devolver para Deus tudo aquilo que lhe pertence, inclusive
o povo de Deus que hoje, em muita medida, está seguindo muito mais a Mamon do que ao ensino de Jesus Cristo. Que nós possamos compreender esse texto como sendo importante para a vida das nossas comunidades de fé. E principalmente, que nós possamos compreender que não há aqui nenhuma legitimação dada por Jesus para um tipo de dominação que ele denuncia como sendo contra Deus. Ah, pastor, quer dizer então que nós temos que ser contra tudo que é Estado? Qualquer poder, qualquer pessoa, qualquer coisa que domine sobre as pessoas, que não seja o verdadeiro rei de todas as coisas criadas, que é o próprio Deus, é um tipo de dominação que é contra Deus. Que nós possamos ficar alinhados com o ensino de Jesus e que as comunidades de fé do nosso tempo possam compreender que tudo o que somos, tudo o que há, pertence a Deus. Nós somos dele, nós pertencemos a ele. A terra e toda a natureza e toda a criação pertence a ele. Não é possível admitirmos que qualquer poder que se opõe a Deus e a propriedade que pertence a ele possa ser considerado legítimo em qualquer tempo. E também no nosso tempo não pode ser aceito. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e que nós possamos aprender com o ensino de Jesus. Devolva a César o que é de César, devolva a Deus o que é de Deus. Deus abençoe aos irmãos. Amém. Afirmação de fé. Todos. Nós acreditamos em Deus, o Criador de oásis e nascentes de água no meio dos desertos, que fornece lugares de descanso para todas as criaturas de Deus e em cujas mãos estamos protegidos de todo o mal. Cremos em Jesus Cristo, fonte de vida, água viva, que satisfaz a sede daqueles que têm sede de paz, que dá força ao cansado e ao propósito daqueles que perderam o caminho na vida. Nós acreditamos no Espírito Santo, a fonte de consolação, companheiro no caminho, que dá força quando estamos prestes a desmaiar e nos inspira a continuar caminhando. Ao considerar o que Deus Pai, Filho e Espírito Santo fizeram ao longo de nossas vidas, nos comprometemos, como pessoas a quem a graça de Deus mudou, a acompanhar outros que estão em momentos de deserto em suas vidas, em situações de dor e momentos de tristeza. Amém. Recebei a bênção. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.